Esse final de semana li um texto do Papai Freud e fiquei no meio do texto. Ele dá uma descrição, na verdade ele traz uma crítica para a sociedade da época, né? 1908, tá? Eu até compartilhei nos stories o quanto parecia, assim, uma fotografia do agora, assim. Ele falava muito, basicamente a crítica era sobre a rapidez das coisas, a agitação do momento, era o momento do telégrafo. Então, até a evolução da telecomunicação naquele momento, naquele ano, ou naqueles anos, né, tava vindo muito forte, tava mudando tudo muito rápido. E ele usa uma frase que é: hoje tudo é pressa e agitação. Falei, cara, como que é possível, né? Se você... Ele escreve uns bons 3, 4 parágrafos sobre todas as mudanças que ele estava percebendo naquele momento. E se você lesse, seria exatamente como se estivesse lendo o texto sobre 2024. Fiquei muito pensando nisso, na verdade não só nisso, mas num tema que eu fico sempre às voltas, que é a coisa do silêncio e é a coisa do vazio. São dois tópicos muito delicados para mim, ao mesmo tempo muito complexos, que estão sempre aí, né? Não só na minha análise pessoal, mas também no que eu ouço, né? Nas análises que eu acompanho. E, obviamente, por consequência, e uma coisa está ligada intimamente à outra, na sociedade de modo geral. Você já percebeu que às vezes você tá ouvindo alguém e tá pensando no que você vai responder? Você já percebeu alguém fazendo isso também? Você tá ali, às vezes, comentando uma coisa delicada, uma coisa íntima, e a pessoa tá ouvindo, mas parece que ela já não tá mais ali. As nossas relações hoje são também pressa e agitação, como o Freud disse em 1908. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas, né? Não à toa agora a gente tem um 1.5, né, de velocidade, um 2.0 de velocidade. Se você quiser, você pode jogar esse áudio pra frente quantas vezes você quiser. Eu achei que no Spotify são 15 segundos, né? Tudo é isso, né? Tudo é pressa. Quando você se depara, por exemplo, numa análise com o silêncio do analista, isso muitas vezes incomoda, né? Porque a gente está sempre preenchendo o vazio, né, e o silêncio com muitas coisas, com muitas palavras, com muitos pensamentos. E a minha crítica, né, com a questão da ansiedade é justamente isso, porque eu penso, o que é a ansiedade se não é justamente um reflexo disso que a gente sente, né? Essa cabeça que não desliga, mas ela não desliga porque você tem um defeito. Ela não desliga porque a nossa contemporaneidade nos coloca nesse lugar de não desligar. Você já viu uma pessoa despreocupada? O quanto ela incomoda? Uma pessoa que vive a vida de uma maneira um pouco mais lenta, o quanto ela incomoda? Uma pessoa que hoje, por exemplo, não fica no celular ou não tem WhatsApp, por exemplo. Nossa, isso gera um... Esses dias mesmo, agora eu lembrei. Esses dias eu tava vendo um Instagram e aí tava uma pessoa comentando, né, que a tia ou a avó, alguém da família não tem WhatsApp. E falou, olha, se você quiser falar comigo, você me liga no meu telefone fixo porque eu não uso WhatsApp. Os comentários desse post era assim, 50% admiração e 50% inveja. Ou uma coisa ligada à outra, né? Tipo assim, nossa, eu quero ser essa pessoa, nossa, que inveja, queria poder fazer isso também. Será que a gente conseguiria mesmo? Será que essas pessoas que dizem que gostariam
assim, de fato gostariam ou sustentariam um mundo de silêncio? E eu penso que quando eu faço esse marco no temporal, esse marco temporal, é também para a gente pensar nessa comparação entre a nossa geração aqui, 20, 30, né? E a geração, por exemplo, não, nem digo dos nossos pais, eu digo até um pouco mais longe, dos nossos avós. O quanto eles se relacionavam, o como, né? Eu acho que é como. Eles se relacionavam com a questão do vazio, né? Porque em outras gerações a gente fala muito de uma vida muito mais no campo, muito mais nos sítios, muito mais nas roças e também um costume de se falar, né? Um costume assim de sentarem à mesa ou sentarem em volta de algo e comerem e conversarem e, enfim, ali até aquele momento. Agora me veio uma coisa que a gente comentou esse final de semana. Bom, eu compartilhei no Instagram que rolou esse grupo de estudos, né? Esse texto do Freud foi para o grupo de estudos. E Freud traz uma carta, na verdade, isso quem trouxe foi a minha professora, Beth, deusa da minha vida. E ela comentou sobre essa carta que o Freud entrega para responde, né? Uma mãe que fala, meu filho se mudou, ele tinha se mudado de país, e ela comenta na carta que ela escreve para Freud, ainda bem, graças a Deus pela criação do telégrafo, né? Isso permite que a gente se comunique, isso permite que ele seja mais próximo de mim. E Freud, do alto da sua do seu sarcasmo e da sua ironia, responde: é isso que permite que vocês se comuniquem à distância, mas é justamente essa invenção que permite que vocês estejam longe, ou possibilita também que vocês estejam longe. Então, o fato de existir um instrumento que aproxima também é o mesmo instrumento que possibilita que as pessoas se distanciem. E a gente vai fazendo isso o tempo todo, né? Principalmente na questão, volto, né? Retomo a questão de preencher esse silêncio, muitas vezes com a presença vazia que o próprio celular nos oferece, né? Essa sensação da gente estar menos sozinho. Mas não só e não para por aí. Achei a questão celular e ele fazer quase parte da nossa vestimenta, do nosso corpo, né? Ele se tornou um adjunto do nosso corpo, mas outras coisas também servem para isso. E eu penso que a gente hoje tem usado milhares de ferramentas para preencher o vazio e para preencher o silêncio. Alguns de vocês também viram que eu tenho compartilhado um livro que eu tô lendo já faz tempo, que é O Escute Teu Silêncio, da Pietra Chaves, que fala justamente sobre esse movimento que a gente faz, sobre o movimento de escutar para responder, e sobre como essa questão da gente não lidar bem nem com o silêncio que é externo, que o outro faz, muito menos com o nosso próprio, né? E aí a gente vai imprimindo isso nas relações também, porque a gente não se ouve mais, a gente tem preguiça de ouvir o outro. Vocês já devem ter sentido ou se percebido numa cena onde você tá conversando com alguém e a pessoa reclama de alguma coisa e a pessoa te rebate com mas eu, nossa, ruim tá pra mim. Pra mim, nossa, você não sabe, você tá reclamando disso, mas pra mim tá muito. A gente tá demasiadamente autocentrado. Isso não é uma pessoa, não são duas, não são três. E não são pessoas com defeito. É a influência e o efeito de toda a rapidez e toda a agitação e toda a pressa que a gente sente.
isso não significa que a gente precisa estar alheio a isso. Porque, bom, é justamente por isso que eu tô gravando esse episódio, né? Justamente para falar sobre como eu considero muito importante a gente estar atento para os movimentos que a gente faz. A análise é sobre isso, né? É sobre a gente perceber os movimentos que a gente faz. Se você não tem questão nenhuma, se você não está disposto a perceber os seus movimentos, a análise não acontece. Né? A pedra angular da análise é isso. É você estar disposto não a falar mal do outro, mas a perceber o que você está fazendo nessa situação. Então, a questão do silêncio, a questão da pressa, a questão de, enfim, de tudo isso, não só para nós, enquanto sujeitos e indivíduos, mas principalmente como isso reflete na relação com o outro, como isso deturpa as nossas relações, como isso faz com que a gente descarte as pessoas de uma maneira muito rápida e muito fácil, como isso faz com que, bom, a gente tem muita pressa e muita opção, né? E muitas, enfim, eu acho que muita pressa é a palavra-chave, assim, de uma... E eu tô falando e tem tantos caminhos pra gente olhar pra isso, né? Porque tem uma questão da idade também, que também passa aí, que agora nos 30, tava até comentando comigo essa semana, como os 30 trazem isso também pra nós, né? Os 30 de 2024 traz isso de o que eu fiz, era pra eu ter feito isso até tal idade, fulano já conseguiu isso aqui, eu ainda não. Nossa, mas eu queria ter feito isso com... Sabe, assim? Os 30 parece que eles trazem esse balanço. E parece que é sempre um balanço... É um saldo negativo, né? Do que se queria ter feito e não fez. Do que gostaria de ter acontecido, mas não aconteceu. Bom, e do que a gente tá falando se também não é pressa? Se também não é essa comparação? Eu acho que a gente tá falando disso também, né? Pressa e comparação, né? Qual que é essa corrida, afinal? Contra o que a gente tá correndo? Parece que é contra o tempo, mas ao mesmo tempo parece que é uns contra os outros, assim. O que fulano fez e eu não fiz, né? Quantos anos eu tinha quando eu fiz e quantos anos... Mas fulano conseguiu antes de mim. Esses marcos que não são só marcos simplesmente, mas são marcos de comparação mesmo, né? Eu acho que a questão pressa também tem muito a ver com isso, com essa corrida. Eu acho que corrida é uma palavra que se encaixa bem também. Com essa corrida para entender muito rápido, responder muito rápido, viver muito rápido, conquistar muito rápido. E o que fica para mim, que eu quero deixar é, novamente, como isso afeta as nossas relações. É sempre sobre isso que eu falo, é sempre sobre isso que eu gosto de falar também. E eu acho que esse é o ponto principal. Numa análise, muitas vezes a gente aprende a se relacionar de um jeito completamente diferente, né? Com um pouco mais de... Muitas vezes, compartilhar uma coisa com vocês, muitas vezes eu já escutei o quanto é diferente, o quanto estar numa sessão, num espaço, né? Num setting, a gente chama setting analítico, é diferente. E é sempre a diferença de um setting analítico para uma vida lá fora, e aqui entre aspas, esqueci que eu não tô em vídeo, né? É sempre essa, a possibilidade de falar sem ser interrompido, sem ser compreendido,
sem ser interpelado. E aqui eu usei a palavra compreendido. E aí as pessoas vão falar, mas como assim? Eu tô indo falar pra você uma coisa e você não tá entendendo nada que eu tô falando. Mas é no sentido de não ter pressa na compreensão. Porque uma análise, eu devo com certeza ter falado disso em outro episódio, ela vai para um caminho muito de, justamente porque eu não compreendo rapidamente o que você está me dizendo, é justamente por isso que eu te questiono e aí abre-se o espaço para que você fale. Então, por exemplo, se alguém me disser, porque eu tive uma crise de ansiedade. Vou usar um exemplo bem batido, que eu sempre uso. Tive uma crise de ansiedade fora do setting analítico e como psicóloga eu sei do que se trata, mas enquanto psicanalista, se eu souber do que se trata no sentido fisiológico da coisa, de pronto, eu vou já entender que a pessoa teve alguns XYZ de sintomas físicos e pronto. E não é disso que se trata. Essa é a maior diferença quando as pessoas falam, nossa, é diferente aqui, é diferente falar aqui. É justamente esse o ponto. A diminuição, eu não vou dizer falta, né? Mas a diminuição da pressa de entender o que o outro está dizendo e como isso é raro. Entende onde eu quero chegar? E eu já vi, né, algumas pessoas dizendo, mas críticas, né, à psicanálise, ou assim, uma coisa de uma... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Uma questão da análise se tornar obsoleta, ou da psicanálise se tornar obsoleta. Eu penso justamente o contrário disso, e cada vez isso se fortalece ainda mais em mim. Porque hoje você pode abrir um chat GPT e você tem resposta para tudo, né? Mas o espaço para você falar com alguém verdadeiramente, genuinamente te ouvindo, sem a pressa de interpretar, sem a pressa de entender e com espaço para que você fale literalmente o que você quiser, do jeito que você quiser, isso, galera, vai se tornar cada vez mais raro. Infelizmente, uma grande parte, infelizmente, porque ao mesmo tempo não é todo mundo que tem privilégio de fazer uma análise. E em segundo ponto, o que vão se tornar as nossas relações se a gente continuar nessa toada, né? É cada vez mais distante, cada vez mais efêmero, cada vez mais artificial, superficial, né? As relações, elas vêm para tapar buracos, para tapar ausências, para tapar silêncios, para tapar vazios. Vazios esses, sempre digo, né? Ao mesmo tempo que dolorosos, sim, porque quando você tá em silêncio, quando você não tá recebendo nenhum estímulo, quando você não tá ouvindo ninguém dizer nada, é nesse momento, com os seus pensamentos, que se você se permite, você chega em lugares, às vezes, muito delicados e complexos dentro de você mesmo. Complexos, delicados e dolorosos muitas vezes, mas que eu acho que é aí, ó, é o grande reviravolta, é um movimento de se deparar com tudo isso que possibilita que a gente elabore as coisas mais profundas que a gente tem. E que, portanto, a gente cresça, não no sentido de de um desenvolvimento, né? Como a gente vê muitos coaches falando. No sentido de crescer, de expansão mesmo, de se conhecer, de se conhecer no sentido de conhecer as minhas limitações, de conhecer a minha história, de contar minha história talvez de um jeito diferente, sim, também, mas de estar menos alienado a mim mesmo, não estar tão fantasioso com quem eu sou.
né? E estar mais em contato. Eu acho que tem várias interpretações para isso, mas eu acho que é isso que fica, assim, essa possibilidade frente ao vazio. Não é uma busca incessante para um preenchimento completo. Isso é ilusório, isso nunca vai acontecer. É lógico que tem a possibilidade da gente, ao sentir esse vazio, justamente por sentir esse vazio, que ele é constituinte, ele faz parte de quem a gente sai em busca de outras coisas, né? Conquistas e tal, isso nos movimenta de uma certa maneira. Mas quando a gente coloca, principalmente as relações, né, pra fechar isso, pra buscar essa completude, eu acho que aqui a gente fala também do episódio de dependência emocional, que isso é uma cilada absurda, aí a gente cai num lugar muito perigoso, né? No momento que a gente usa alguém ou algo para dar uma falsa sensação e uma ilusória sensação de completude, bom, já que tudo acaba, isso é perigoso, né? É perigoso fazer isso. Porque o que sobra para mim, ou o que vai acontecer comigo quando isso se esvaziar de novo, porque vai, né? Então, e aí eu saio em busca de uma outra coisa, entende? Um ciclo vicioso, assim, uma... Nossa, um paciente usou uma frase essa semana, gente, pérolas, né? Pérolas que a gente escuta e cilada cíclica. É uma cilada cíclica. A nossa própria neurose já é uma cilada cíclica, né? Enfim, quero deixar essa provocação para a gente pensar e também deixar um pensamento não, uma pergunta para a gente se fazer, né? O que a gente está fazendo com esse vazio? Aonde ele está? A que ele corresponde, né? O que a gente está usando para preencher? E qual que é o grande medo, né? De olhar para isso?